Olá pessoal, paz e harmonia para vocês. Bem-vindos ao canal Falas do Henrique. A nossa intenção é passar informações de como funciona o plano espiritual e a importância dele nas nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre as desigualdades. Bom, se você já acompanha nosso canal, então clica no joinha para ajudar a divulgar o vídeo, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações. Desde já, muito obrigado, tá bom? Então vamos lá. O Livro dos Espíritos, a partir da página 423, trata das desigualdades no nosso mundo e começa pela social. Bom, ele nos mostra que a desigualdade social não é um castigo divino. Antes de mais nada, ela é uma condição em que o próprio espírito se coloca, por não ter aproveitado as oportunidades que teve em outras encarnações. E isso não é de maneira alguma um castigo ou uma pena a ser cumprida. Simplesmente é o resultado das opções escolhidas e das decisões tomadas. Muito se fala das riquezas proporcionadas só para alguns, mas muitas vezes a riqueza só vem para as mãos do ser humano para lhe proporcionar meios de amparar os mais desfavorecidos. Porém, se o mesmo não usar essa riqueza com essa finalidade, poderá vir a sofrer em outra encarnação pelo bem que deixou de fazer. E isso acontece porque toda ação produz seus frutos, e todo aquele que plantar bons frutos, com certeza terá uma colheita saudável e proveitosa. Isso é uma das leis da natureza. Bom, em tudo existe equilíbrio. E como cada ser tem aptidões diferentes, dessa forma nenhum trabalho útil ficaria sem ter alguém que o fizesse. Porém, muitos se entregam à execução de trabalhos pelos quais não têm gosto nenhum, e isso gera o desequilíbrio. Bom, as diferenças sociais muitas vezes existem com a finalidade de colocar o espírito frente a condições que precisa superar para poder evoluir. E muitas vezes o próprio espírito pede essas dificuldades. Não se enganem, pois se a miséria provoca queixas, também pode proporcionar o autoconhecimento. Enquanto que, se a riqueza traz conforto, também proporciona os excessos de toda espécie. Ou seja, tudo vai depender do próprio ser humano. Pois enquanto uns conseguem vencer todas as dificuldades impostas e conseguem se melhorar, outros que vivem mergulhados numa vida só de vantagens, muitas vezes se perdem no uso desvairado dessas vantagens e fazem com que tudo desapareça, como que sugado por um ralo. Ou seja, o importante não é o que se tem, mas o que se faz com o que se tem. Pensemos o seguinte: se Deus deu a força para alguns, essa força deveria ser usada para que pudessem amparar os mais fracos e não para escravizá-los. Pois o primeiro princípio da justiça é: não faça aos outros o que não gostaria que os outros vos fizessem. Emmanuel nos conta, no livro Há 2000 anos, sua existência como senador romano, que gozava de status e títulos, mas que cometeu erros. Então, no livro 50 anos depois, o próprio Emmanuel também nos conta sua outra existência, só que como um escravo, sem status e sem títulos, mas que foi necessária para que ele resgatasse os seus erros. Assim, a lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre os seres humanos. Todo privilégio concedido mais aos homens ou mais às mulheres é contrário à justiça. Além de que a diferença entre sexos só existe na organização física, pois entre os espíritos mais elevados isso não existe. Tanto que numa encarnação, um espírito pode vir no corpo de um homem, e na outra encarnação, o mesmo espírito pode vir no corpo de mulher. E isso ocorre para que o espírito possa ter experiências diferenciadas, necessárias à sua evolução. Pois um espírito que só encarnasse num corpo masculino
nunca experimentaria as sensações de viver no corpo feminino, e vice-versa. O ser humano busca, através da sua existência, a conquista da igualdade e da liberdade. Contudo, como precisa viver em sociedade, precisaria, antes de tudo, desenvolver o senso de respeito ao próximo, pois não se pode conquistar a igualdade retirando do outro a possibilidade de ser igual, assim como não se pode conquistar a liberdade retirando os direitos dos outros de serem livres, pois o único lugar onde o ser humano conseguiria ser absoluto e totalmente livre seria na condição de eremita num deserto. Ou seja, desde que se encontre com mais alguém, surgirá entre eles a necessidade de direitos recíprocos e de respeito mútuo. A liberdade de decidir por si mesmo e a busca do que melhor lhe convém foi dada ao ser humano pelas leis da natureza. E isso se caracteriza pelo livre-arbítrio, pois sem ele o ser humano seria uma máquina. Contudo, o ser humano não goza de todas as suas faculdades e de todas as suas possibilidades no nascimento. Ele as adquire durante a vida. E quanto melhor puder aproveitar as oportunidades de aprender e de se melhorar, para praticar melhor o que aprendeu, mais o ser humano alcançará a possibilidade de conhecer e de entender a divindade que existe dentro dele mesmo. É de se pensar, né? E por hoje é isso, pessoal. Espero mesmo que vocês tenham gostado. E sempre aproveite as coisas boas que possam melhorar a sua vida. Então, até o próximo vídeo. Tudo de bom e muita luz!